dia, doutor Alessandro Roberto. Bom dia. Bom dia. Pode sentar, boa sorte. Obrigado. Bom som. Tudo bem? Tudo bom. O que é a tentativa? A tentativa, Excelência, também conhecida como CONATOS, tem a natureza jurídica de norma de extensão e ela é o uso de uma ficção jurídica para que o dolo seja devidamente imputado. Se não houvesse o instituto da tentativa, crimes materiais, por exemplo, com ausência de resultado, eles permaneceriam impunes. Daí a tentativa, como norma de extensão referida, ela é a possibilidade da punibilidade do dolo do agente. Mas o que é a tentativa? Não o conceito de tentativa. Tentativa ocorre quando o agente... Eu quero saber quando ocorre a tentativa. Eu quero saber qual é o conceito de tentativa. Por exemplo, o conceito, É um conceito. Você sabe o conceito? a definição dele. É a conduta que não chegou no seu resultado por um fato alheio à vontade do agente. Então, é a execução incompleta de um crime por circunstâncias alheias à vontade do agente. Exatamente. Quais crimes não admitem tentativa? Ou que tipos de crimes, dentro de uma classificação? Poderia citar que os crimes culposos, eles não admitem tentativa, dada a impossibilidade da ocorrência do intercrimes. Por quê? Porque os crimes culposos, Culposo não admite tentativa. porque os crimes culposos, Excelência, eles ocorrem, digamos, pela inobservância de um dever objetivo de cuidado, nas modalidades conhecidas por todos como imperícia, imprudência e negligência. É impossível que sejam interrompidos justamente pela ausência desse intercrimes, desse progredir, desse caminho do crime, que nos crimes culposos ele não existe. Daí a impossibilidade dos crimes culposos da ocorrência da tentativa. Mais quatro. Excelência, não me recordo do momento. Cabe tentativa de contravenção? Por prévia determinação legal, as contravenções não admitem tentativa. Inclusive, há quem afirme que as contravenções deveriam já, conceituando-se aquilo que se determina direito penal mínimo, elas deveriam, inclusive, ser retiradas do ordenamento jurídico e outras modalidades do direito deveriam tutelar os bens jurídicos protegidos pela... A contravenção não admite tentativa ou ela admite tentativa, mas ela não é punível? É uma questão de interpretação, Excelência, mas eu diria que... Vamos lá no artigo 7 da... Não, eu diria que não admite... nada impeça que uma conduta seja flagrada numa situação de tentativa. Haja uma interrupção alheia à vontade do agente. Porém, não há previsão expressa da punibilidade da tentativa. Essa tua fala define totalmente. Você quase definiu, né? Seria o ato interrompido, a conduta interrompida perdão, Excelência. A conduta interrompida por fato que não se insere na capacidade volitiva do agente, algo que lhe foge. E daí eu poderia estender, se a Excelência me permitisse, nas tentativas perfeito e imperfeito, que seriam exatamente aquelas condições em que
o agente ele realiza todas as atividades, ele termina o intercrimes completamente, porém o resultado não ocorre por algo alheio, diferentemente da tentativa imperfeita em que se dá a interrupção ainda durante a execução. Onde no Código Penal está prevista a tentativa inidônea? Se eu me recordo, Excelência, a tentativa inidônea, ela seria o momento em que, exatamente, não me recordo, Excelência. Deixa eu só fazer uma retificação. Eu falei artigo 7º, artigo 4º da LCP, que fala que não é punível a tentativa. Obrigado, Então, Excelência. admite-se, a tentativa é possível, só que por Sim. questões de política criminal não se Política pune, criminal. porque a contravenção é um crime anão. Então você vai punir a tentativa de um crime anão, é praticamente sem impunidade, entendeu? É o delito inânime do direito italiano. Obrigado, Excelência. Tudo bom? Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Você falou que a tentativa era uma ficção através da qual se tornava possível, que não seria, o dolo, a punição, né, do dolo, da vontade. Em estando prevista a possibilidade de tentativa, toda a situação de dolo, de vontade, de prática, de delito, se torna punível? Falando isso em termos teóricos, utilizando aí o Ferraioli, você conhece a ideia de direito à perversão? O que significa o direito à perversão? Não, Excelência. Eu, por exemplo, olho uma menina bonita na rua, sei que ela não quer nada comigo, eu vou lá e agarro ela. Penso, imagino, tenho vontade de agarrar ela à força. Sim. Tá? Caminho até ela com essa vontade. E essa vontade passa, eu não exteriorizo através de um ato vedado. Você continua mantendo esse conceito teu de uma ficção através do qual se pune o dolo do agente? Entendi a sua colocação, Excelência, no sentido que apenas o dolo enquanto vontade, enquanto elemento subjetivo da gente. Sobre a tua ideia de ficção aí, porque na realidade você tem a exteriorização de uma conduta. Verdade. A consumação é que não se dá por motivo alheio. Exato. Então eu retifico, não se trata necessariamente de uma ficção. Eu Existe esse retifico. direito à perversão. Você pode ser pervertido, Sim. pode ser racista. Você só não Exatamente. pode exteriorizar atos de Exatamente. racismo. Concordo com a Excelência. Vamos lá então. Queria que você falasse. Qual foi o ponto 3, né? Ponto 3. Né? Você falasse um pouquinho da diferença entre bem jurídico e objeto da conduta. Será que existe diferença? O bem jurídico, eles seriam aquela universalidade de bens materiais e imateriais que, por mera questão de política criminal, por mera questão de um desejo momentâneo e pontual das maiorias legislativas, que não necessariamente significam que deveriam ser tutelados, o ordenamento jurídico pune de uma forma mais gravosa e se utiliza de sanções, além de coercitivas, mas também restritoras da liberdade individual do agente. Diferentemente, o objeto jurídico, ele se insere naquele conceito do crime impossível, em que a gente afirma sobre a idoneidade ou a inidoneidade do objeto, e que ele se insere diretamente naquela situação, naquele objeto ou naquele agente que recebe diretamente a conduta do crime. Vamos concretizar então. Um furto subtraiu um relógio aqui do presidente da banca. Pois não. Qual o bem jurídico violado e qual é o objeto da conduta? O bem jurídico violado é o patrimônio público e o objeto é propriamente o relógio, que configura como a coisa alheia móvel, elemento típico do furto. Então, só para fechar então, você está lá, hoje você já é delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, você está lá no seu gabinete e chega uma petição lá de um advogado dizendo que aquilo que
foi atribuído ao cliente dele, foi imputado ao cliente dele, imputado garantia transitiva, se atribuiu uma conduta a alguém, aquilo que foi atribuído ao cliente dele não pode ser tida como uma conduta, porque hoje em dia se adota o conceito de conduta a partir da teoria do Habermas do agir comunicativo. Como você se manifestaria? O que você despacharia ali? O que você diria sobre essa teoria da conduta a partir do agir comunicativo habermasiano? Excelência está se referindo a... Várias teorias da conduta. Tem uma teoria da conduta que, a partir de um autor alemão chamado Habermas, que é... Habermas. Exatamente. Que é a teoria do agir comunicativo, e se transfere isso para a teoria da conduta penal. Isso é trabalhado aqui no Brasil por vários autores, o Regis Prado, o Cláudio Brandão, etc. Você tem ideia? Também se não tiver, não tem problema. Não tem ideia, E recentemente também fiquei curioso para saber Entendo. a posição. Pois não. Então eu vou substituir essa pergunta para você falar um pouquinho sobre direito penal simbólico e proteção de bens jurídicos. Perfeitamente, Excelência. O direito penal simbólico é aquilo que ordinariamente se considera como aquilo que o direito anglo-saxão determina como law and order, seria aquilo que é chamado aqui no Brasil a legislação penal de emergência ou o direito penal máximo, que se antepõe, que se opõe ao direito penal mínimo. Simbólico porque uma pletória legislativa pontual, reacionária, ela é incapaz de tutelar esses bens jurídicos. Como eu disse anteriormente, não se pode, apesar das maiorias legislativas quererem impor a penalização, a encarcerização, a solução de todos os problemas sociais brasileiros através via do direito penal, a gente sabe que os princípios do direito penal, dentre os quais a fragmentariedade, a subsidiariedade, impedem isso. Nós sabemos que o cárcere falhou e é preciso que todos os operadores do direito, principalmente aqueles que militam na área penal, entendam que o direito penal ele deve ser filtrado pela lente constitucional, pela Carta de 88, e que eu diria que qualquer tentativa... Junta isso com a teoria do bem jurídico. Eu diria o seguinte, que um autor que entende diversamente, como Gunther Jacobs, ele vai dizer exatamente que, na verdade, a função do direito penal não é proteger os bens jurídicos, mas proteger o próprio direito penal, manter o status quo. Não, eu discordo, Excelência. Eu discordo, eu acho que o direito penal ele deve sim proteger bens jurídicos, mas apenas os mais importantes, aqueles que realmente merecem a tutela penal. Qual crime contra a vida inadmite tentativa na hipótese de ocorrência de lesões corporais de natureza leve? Exatamente, Excelência. A gente está se referindo aos crimes de auxílio, participação, induzimento ao suicídio, em que, por uma questão de política criminal, em havendo apenas a existência de lesões corporais de natureza leve, a gente estaria diante de um diferente penal. Apenas o agente, o participante desse crime, ou melhor, o agente do crime de suicídio, ele apenas responderia pela tentativa se tratasse de lesões graves. Uma mulher, pensando estar grávida, ingere substância abortiva, quando na realidade ela não estava grávida. Como a doutrina trata esse tipo de comportamento? Define esse tipo de comportamento? Excelência, a doutrina entende se tratar de crime impossível por absoluta impropriedade do objeto, ou seja, havendo a inexistência do sujeito passivo do crime de aborto, não há que se falar em crime, trata-se da hipótese de crime impossível. Um travesti famoso da orla carioca, todas as noites perturba vários transeuntes, de modo que a polícia militar leva este travesti, quanto mais nessa atividade, para a delegacia, juntamente com outras prostitutas que lá estavam juntos, para a delegacia. Qual o seu procedimento diante desta condução do travesti
e das prostitutas para a delegacia, há alguma infração penal? A gente sabe que, se tratando de crimes contra os costumes, ou mais recentemente crimes contra a dignidade sexual, a gente sabe, é sabido por todos, que a prática da prostituição se constitui indiferente penal. Eu acredito que a autoridade policial, em assim desejando, mas quero deixar claro que entenderia ainda assim uma atitude extremamente simbólica, para usar o termo do professor Casara, eu entendo que alguma contravenção penal, como perturbação do trabalho, ceboleio, até poderiam ser imputadas ao travesti, porém a prática da prostituição, justamente com a sua característica de diferente penal, como autoridade policial, eu não não lavraria esse termo circunstancial de ocorrência, né? E qual o seu entendimento acerca da contravenção da vadiagem, esculpida no artigo 59 do decreto-lei? Eu diria que é um dos exemplos mais claros, mais patentes, daquilo que o professor Casara costuma chamar da interpretação retrospectiva. A gente, diante de um Estado famélico, a gente, diante de um Estado que não provê emprego, renda, salário justo a toda uma gama de uma população, seria reacionário demais utilizar-se de um vetusto artigo, a lei das contravenções penais, para que eu imputasse ao agente a conduta de alguém que, encontrando-se na sua privacidade, na sua dignidade, no seu direito de estar sozinho, como os anglo-saxões chamam right to be alone, seria impossível essa conduta. Eu entendo que o artigo que tipifica a vadiagem não foi recepcionado pela nova ordem constitucional. Seria um exemplo de direito penal do autor? Sim, como as excelências sabem, o direito penal do autor, segundo o seu, digamos, apóstolo, Gunther Jacobs, ele é um direito que nasceu com uma resposta a completo pavor dos estados economicamente mais poderosos diante do terrorismo. Então, a gente pega Desculpa, excelência. Direito penal do autor exatamente é aquele direito em que se não vislumbra o fato cometido, mas se vislumbra as naturezas subjetivas, como reincidência, como vida passada, fazendo com que o juiz seja, digamos, alguém que, contrariamente ao sistema acusatório, devesse perquirir esses elementos que permanecem na esfera da individualidade do indivíduo. O sujeito já foi condenado por furto. Depois de ser condenado, tendo cumprido pena, ele é abordado na rua, já que ele é condenado, as pessoas sabem que ele foi condenado. Então a polícia vive dando incerta nele. E numa dessas incertas encontra com ele uma chave micha. Ele pratica alguma infração penal? Mais uma vez nós retornamos a vetusta lei de contravenções penais, em que prevê aquilo que a doutrina chama de crime de empreendimento. Ou seja, apenas o simples fato de andar com apetrechos, com materiais que poderiam ensejar crime, poderia tipificá-lo. Como eu já disse às excelências, eu entendo que toda a lei de contravenções penais, ela não foi recepcionada pela nova ordem constitucional, à luz de todos os direitos fundamentais esculpidos na Carta de 88. Mas isso é furto tentado ou isso é alguma infração específica? Seria excelência, não me recordo do nome. O código está para acessar. Consulta o código. Pois não, eu não me recordo exatamente do nome Iuris, mas eu posso afirmar para a excelência que se trata de uma contravenção penal de possuir apetrechos, chaves micha, exatamente. Deixa eu, se a excelência me permitir. De contravenções penais, posse não justificada de instrumento de emprego usual na prática de furto. Isso é o direito penal do fato ou do agente? É o direito penal do agente, o direito penal do autor, como na figura do juiz Casara. O indivíduo é militar e pratica, enquanto na ativa,
um crime militar. Condenado, transitou em julgado, licenciado, após um ano do trânsito em julgado, do crime militar pelo qual havia praticado, ele pratica um novo crime. Ele será considerado reincidente? Eu diria que não. Eu diria que não, nem necessariamente pelo fato do militar encontrar-se na reserva, ou encontrar-se alijado da condição de militar por qualquer circunstância. Eu diria que não pelo fato da reincidência ser também, nessa esteira do que nós estamos conversando aqui agora, ser também aquilo, muitos autores consideram o Instituto da Reincidência aquilo que a gente acabou de veicular como direito penal do autor e não direito penal do fato. O fato de, em um determinado momento, ele ter cometido um crime, isso não faz com que ele, no momento, na prática de outro crime, seria forçoso e isso deverá ser considerado para a fixação da pena. Como se classificam os crimes militares? Eu falei que ele respondeu, praticou um crime militar. Os crimes militares se classificam de que forma? Os crimes militares, Excelência, são classificados como próprios e impróprios. Os crimes militares próprios são aqueles que apenas o militar pode perpetrar, e os crimes militares impróprios são aqueles em que há a plena tipificação da conduta perpetrada na legislação penal não militar. Então, é todo e qualquer crime militar que pode configurar reincidência? Eu diria que no caso específico dessa reincidência, apenas haveria reincidência se houvesse a nova prática de um crime militar. E se ele praticou um crime militar impróprio e logo após um crime militar, um crime comum, ele é reincidente? Seria reincidente se o crime militar impróprio e o crime que ele comete quando da reserva fossem o mesmo crime, ele poderia falar da reincidência, sim, nesse caso específico. E se ele pratica um crime militar próprio, desertou, e depois pratica um crime de furto, transitado e julgado o crime de deserção, ele é reincidente? Não, diria que não, Excelência. Obrigado, boa sorte. Muito obrigado.